Olá! O ano legislativo começa com vários temas para serem discutidos e propostas a serem votadas na Câmara. Mesmo havendo divergências sobre as matérias prioritárias para deputados da base do governo e da oposição, há o compromisso de todos em contribuir com a recuperação da economia do país. Eu converso agora com o deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, é um prazer mais uma vez voltar a dialogar com vocês aí da Rádio e da TV Câmara. Deputado, o senhor é vice-líder da oposição. Na sua opinião, como os deputados podem ajudar a enfrentar essa crise econômica, superar o desemprego, a inflação, aquecer a economia? Olha, eu acho que a gente tem um desafio muito grande, porque a pauta do país ela é prioritariamente impulsionada por quem está na gestão do governo. Nós temos um governante, o presidente Jair Bolsonaro, que ao longo de 3 anos de governo ele mostrou uma absoluta inapetência pela gestão do Estado brasileiro. Nós podemos citar qualquer dos campos de atuação de um governo, o governo da União, nós vamos ver que o presidente da República falhou nos deveres mais elementares, na gestão da pandemia, num pensamento negacionista que, a despeito de tudo que já vivenciamos, com mais de 600 mil mortes de brasileiros, nós ainda vemos o presidente desafiar a ciência, debochar do sentimento das pessoas que perderam seus familiares, com uma visão absolutamente preocupante, negligente, ao achar que não precisa vacinar as crianças do nosso país, depois de tudo que vivenciamos em razão da pandemia e com esses repiques que estão acontecendo. É muito difícil quando você tem o Poder Executivo, que é o indutor principal da pauta do país, da pauta do próprio Congresso, não trata das questões com responsabilidade. A pandemia é um dos aspectos, a gestão sanitária do país, mas nós vemos também agravados os problemas sociais do Brasil. A inflação galopante, um litro de gasolina a R$ 8,00, um bujão de gás a mais de R$ 100,00, beirando R$ 120,00, milhões de desempregados. Realmente é uma situação que, além de não dar os saltos que precisávamos para vencer as nossas dificuldades, esses anos todos de paralisia econômica, nós temos uma absoluta falta de qualquer condução propositiva, responsável. Nós estamos vivendo um momento que em todos os países os poderes se reúnem para, de forma cooperativa, proporem soluções para os seus países, porque, além daquilo que vivenciamos como um país pobre do planeta, nós tivemos esses problemas agravados pela pandemia. Muitos setores ficaram paralisados por muito tempo e, portanto, era necessário que alguém, uma liderança, e essa liderança só poderia ser o presidente da República, pudesse abrir um grande debate no país para ver como é que nós saímos desse emparedamento em que nos encontramos. De um lado, fazer a gestão responsável da crise sanitária, da pandemia, e, ao mesmo tempo, propor um grande diálogo, um conjunto de medidas que pudesse ser efetivo para a reconstrução da economia, para que a gente pudesse ter crescimento com geração de emprego e renda no Brasil e que pudesse também diminuir o sofrimento de milhões de brasileiros. Tem os desempregados, mas tem aqueles quase 20 milhões de pessoas que estão na linha, abaixo da linha de pobreza e, portanto, com a dificuldade, uma vulnerabilidade, uma carência muito grande de apoio do poder público. Na ausência do presidente da República, do seu ministro da Economia, que no momento de debate ali eleitoral prometeu que o Brasil seria outro sob a gestão desse liberalismo selvagem, o que é certo é que depois de 3 anos nós temos uma economia destroçada e a incapacidade visível dos que estão no poder de conduzir a essa desejável reconstrução. Eu acho que um dos debates que a gente poderia e deverá tentar impulsionar, um deles é a reforma tributária. Nós precisamos de um setor produtivo que ele seja apoiado. Nós temos um sistema tributário que é profundamente barroco, cartorial, complexo, indutor de litigiosidade. Então, é necessário simplificar esse sistema. Nós temos todos os dias 27 legislações de ICMS editadas pelos estados e a edição de medidas provisórias, decretos, portarias, resoluções que deixam o Brasil entre 200 países no final dessa fila, no 100º, 89º país que mais gasta horas
e energia para interpretar, compreender a legislação tributária, verdadeiros setores que as empresas têm que estruturar para poderem compreender, interpretar e pagar os seus tributos. Isso tem um custo econômico enorme, então acho que o debate da reforma tributária é um debate que já de longa data se tenta fazer no país. Recentemente, comissões foram instaladas tanto no âmbito do Congresso como das duas casas legislativas. Infelizmente, esse debate não avançou. Eu espero que aquilo que tem dito o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, que a reforma tributária será um tema da prioridade da pauta legislativa, que isso de fato possa acontecer. E além da simplificação, Cássia, a gente precisa ter um apoio do setor produtivo. Enquanto os bancos no Brasil praticamente não pagam imposto de renda, nós temos a indústria brasileira com uma carga tributária que de um lado é muito pesada, mas de outro lado também deixa de ter um tratamento dos problemas que nós temos infraestruturais na indústria brasileira. Por isso a nossa economia tem aí uma cara dos anos 50, dos anos 60, porque de fato o crescimento tem sido muito pequeno. Então é preciso não só simplificar o sistema tributário, como também ter uma melhor distribuição dessa carga tributária, para que a gente tire essa carga de quem produz e possa tributar, como os países da OCDE, os países avançados fazem, tributar o patrimônio e as grandes rendas e deixar o setor produtivo mais leve para poder gerar crescimento e renda no Brasil. Acho que esse é um dos principais debates que nós deveríamos fazer, porque ele tem a ver exatamente dentro de uma reforma tributária. Você pode discutir o pacto federativo, uma distribuição das receitas públicas, das responsabilidades que cada ente federativo deve ter nas políticas públicas e outros tantos temas que possam gerar programas de empregabilidade. Nós vivemos um desemprego enorme, portanto, não vamos sair disso apenas com iniciativas setoriais que poderiam muito melhor ser articuladas num debate sobre o sistema tributário, sobre o modelo federativo do país e também sobre políticas sociais, porque associadas ao crescimento nós temos que ter a inclusão de milhões de brasileiros que estão à margem das riquezas que são produzidas no Brasil, uma economia que tem potencialidades enormes, lamentavelmente pouco utilizadas por falta de gestão do Poder Executivo, consequentemente, numa base parlamentar que tem uma pauta que não é a pauta de interesse do país. A gente viu avançar a pauta da reforma administrativa, que não era para melhorar aquilo que precisa ser melhorado no serviço público, mas para destruir a presença do Estado, para destruir a ideia de serviço público, de carreiras estruturadas, que é quem dão materialidade e consequência a políticas públicas no Brasil. Eu penso que esse debate da reforma tributária é um grande desafio, acho que tem um ambiente, tanto até em setores do governo e da oposição, que poderiam enxergar isso como uma oportunidade de ter uma convergência, porque nós estamos vivendo no Brasil também um momento de muito acirramento das posições políticas, que naturalmente não levam a nada, nem ao enfrentamento adequado dos nossos problemas. Muito obrigada, deputado, por sua participação aqui no Palavra Aberta. Obrigado a você. Até outra oportunidade. Eu conversei com o deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, sobre as perspectivas para o trabalho legislativo nesse ano. Até o próximo programa.